Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Estou muito feliz nessa terça-feira, dia 17 de maio, de retornar a IPPTV, para compartilhar do amor de Deus, compartilhar um pouco da porção do Senhor para os nossos corações, para as nossas vidas. É certo que nós passamos aí um momento muito difícil por questões familiares, cujo qual Deus nos deu vitória e que será compartilhado oportunamente, mas eu estou feliz de estar aqui convosco novamente. Eu me lembro que há um pouco mais de um mês atrás, eu estive aqui compartilhando uma palavra no livro de Isaías, e Deus permitiu com que dentro da nossa casa, tanto eu como a minha esposa, tivéssemos ali um momento muito delicado e desafiador com relação à saúde da nossa filhinha Sofia. Ela foi internada com 1 mês e poucos dias de vida por causa de uma bronquiolite, e Deus ali sustentou ela com a sua poderosa mão. Eu agradeço antecipadamente e louvo ao Deus de Israel pela vida de todos que estiveram orando conosco, por todos que estiveram em campanha de oração conosco. Que Deus abençoe a vida de todos em Cristo Jesus. O texto que nós vamos ler, a porção da palavra do Senhor que nós vamos exaurir nessa manhã, se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Lucas capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. E no dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém e amém. Meus queridos, esse texto, que nós acabamos de ler, foi uma das passagens que a palavra do Senhor destaca a respeito das ações miraculosas que Jesus fez no meio do seu povo. É certo e fato que o grande objetivo de Jesus, até pela sua rápida estadia do seu ministério de 3 anos e poucos meses, era justamente um. Ele veio para morrer por mim e por você naquela cruz. Ele veio para doar-se. Ele levou sobre si, todos os nossos pecados. E a partir daquele momento, aquele sangue vertido naquela cruz, os nossos pecados foram pagos. Os nossos pecados, os nossos delitos foram todos quitados. E a morte não tem mais poder sobre nós. A morte não tem mais qualquer tipo de ingerência contra nós. Porque Jesus nos resgatou. Ele nos resgatou, Ele nos comprou com seu sangue. E hoje nós temos o livre acesso para que assim possamos adorar ao Deus triuno, ao Deus todo-poderoso. É tão interessante que esse texto relata exatamente sobre a ressurreição do filho de uma viúva de Naim. É interessante que naquela época, a cultura judaica, o fato de uma família ter filhos, homens, era muito importante, porque o homem dava condição de subsistência familiar. O homem dava condição de que uma família pudesse ter a sua continuidade, porque se um casal tivesse filhos homens, na ausência do seu pai, os filhos seriam os responsáveis pelo mantimento. Os filhos seriam responsáveis por prover o sustento familiar para a referida família. É certo e fato que esse texto destaca
que uma mulher era viúva. Se ela era viúva, certamente ela já não tinha o seu esposo. Se ela era viúva, ela não tinha mais aquele pelo qual ela poderia contar como sendo o sacerdote, o responsável pela sua família, na questão principalmente de subsistência. É certo e fato também que, quando o texto introduz dizendo que essa mulher estava dentro da sua casa velando o seu filho, talvez podemos inferir que aquela esperança da mulher, ela tinha sido totalmente dissipada, porque outrora o seu esposo já não estava mais e agora ela estava velando o seu filho. É tão interessante, meus amados e queridos irmãos, que essa história, ela relata talvez de uma forma muito comparativa o quanto a nossa esperança pode estar sendo reduzida dia após dia. O quanto as ações, o quanto as notícias, elas podem estar tentando enfraquecer a nossa fé, reduzir a nossa esperança. Porque aquela mulher, a Bíblia relata que ela estava ali velando o seu filho, ela estava ali provavelmente reunido ali com os familiares, com os amigos próximos ou distantes, fazendo ali a preparação do que seria um cortejo fúnebre da saída da sua casa para o cemitério. Então, ou seja, a naturalidade é que ela saía da sua casa, ela saía daquele antro. A casa representa, aquela questão de controle. A casa representa um antro de carinho, de amor. Então, o que ela estava fazendo? Ela estava preparando a saída daquele seu filho, daquele caixão, onde estava ali o corpo, para um destino que seria o quê? O sepultamento. Ou seja, ela não tinha mais controle sobre aquela situação. Ela não tinha mais ingerência, ela não tinha mais a capacidade de intervenção dentro daquela realidade. Quantas vezes eu e você, meu amado e querido irmão ou irmã, não temos a ingerência, a possibilidade de modificar uma situação? A situação ela está indo à bancarrota, a situação ela está indo exatamente contrária às nossas expectativas, e a gente pergunta: Deus, o Senhor precisa intervir agora nessa realidade. O Senhor precisa intervir agora nessa situação, porque a cada vez mais o sentimento ou a realidade é sombria, é fúnebre. E é interessante, meus irmãos, que a saída, a Bíblia diz que e no dia seguinte dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. É fácil a comparação, é fácil criar aqui uma fotografia de duas realidades distintas. Uma realidade de uma mulher viúva, que estava sepultando o seu filho, que estava ali velando, melhor dizendo, o seu filho, e também com alguns familiares, com alguns amigos. Então, podemos assim dizer, uma caravana da tristeza. Uma caravana onde estava sendo ali direcionada para o cemitério, aonde o choro, aonde as lágrimas, aonde as lamentações, aonde a falta de esperança, aonde a calamidade e a crise estavam instauradas. Estavam todos esses elementos instaurados em uma realidade dentro daquela casa. E a Bíblia relata que, por sua vez, uma caravana, que assim podemos entender como a caravana da alegria, estava vindo ao encontro dessa caravana. Essa caravana da alegria estava sendo liderada pelo nosso grande e querido Mestre Jesus. Era uma caravana que estava Jesus com seus discípulos e numerosa multidão. Imagino, na coerência dos meus pensamentos, uma caravana que estava entoando louvores. Uma caravana que estava entoando hinos de exaltação ao Deus de Israel. Uma caravana que estava trazendo nos seus lábios adoração por estar sendo guiados por aquele Mestre tão amado e querido como Jesus Cristo. Então nós temos duas realidades diferentes, uma caravana da tristeza e uma caravana da alegria. E a Bíblia relata que quando a caravana da tristeza saiu daquela casa onde estava sendo velado aquele filho, e ela direcionou-se para a saída da cidade, porque naquela época os cemitérios ficavam um tanto quanto distante das cidades.
Os cemitérios ficavam mais ao redor das agremiações de residências. Então a lógica era, a caravana da tristeza estava saindo da casa e a caravana da alegria estava chegando na cidade. Então, de uma forma miraculosa e extraordinária, na porta da cidade, ou seja, exatamente ali nas demarcações daquela cidade, houve um conflito de duas caravanas, uma da alegria e uma da tristeza. É tão interessante que na nossa vida e na nossa caminhada cristã, muitas vezes acontece essa caricatura ou fotografia. Somos impelidos, somos combalidos pela alegria vinda de Jesus. Talvez você pense assim, mas Samuel, a minha situação é grave, a minha situação ela é delicada, mas em algum momento, a caravana da alegria vai chegar. E é interessante que a Bíblia fala que quando a caravana da alegria se confronta com a caravana da tristeza, talvez a pergunta mais inusitada, talvez a pergunta mais surreal fora feita, que é a expressão que Jesus Cristo fala, não chores. Talvez alguns poderiam pensar na coerência dos nossos pensamentos o seguinte, não Jesus, você chegou tarde. Nós estávamos agora há pouco, lá na casa, velando esse jovem, e nós abraçamos ela, e nós choramos com ela, e nós depois falamos para ela não chorar mais, estávamos tentando consolá-la. Você, Jesus, chegou atrasado. Você, Jesus, chegou num momento em que não há mais nada, em que não há absolutamente mais nada que possa ser feito. Jesus, você chegou no momento em que a situação já está tão consumada, a situação está já tão sólida, que infelizmente nada, absolutamente nada pode ser feito. E é tão interessante que na minha vida e na sua vida, todos gostam de falar, todos gostam de opinar, todos gostam de tecer julgamentos, mas a última palavra, a última fronteira, o último dizer vem sempre de Deus. As pessoas podem julgar, as pessoas podem falar, as pessoas podem trazer qualquer tipo de julgamento a nosso respeito, mas a última palavra é do grande eu sou. A última palavra vem de Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando Jesus falou para ela, não chores, é exatamente uma lição que eu e você aprendemos de forma muito clara nessa manhã. A última palavra, a última expressão de vitória e de vida vem daquele que tudo pode, tudo tens o controle nas suas mãos. É interessante que o Senhor compadeceu-se, né? Jesus compadeceu-se dela e disse, não chores. E ele fez algo também, além de dizer algo que seria talvez muito tardio, que era a expressão não chores, ele também quebrou o protocolo da época. Por quê? Porque não se podia tocar em morto de acordo com a lei. Não se podia tocar em qualquer tipo de coisa morta. Ele quebra o protocolo naquele momento, ele vai aonde estava o corpo e toca no esquife. E Jesus diz o seguinte, jovem, eu te mando, levanta-te. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Então naquele momento, quando Jesus compadeceu e liberou a palavra não chores, ele foi fazer exatamente aquilo que a medicina, aquilo que os médicos, aquilo que outrora toda a ciência ainda não consegue compreender. E é interessante que quando eu imagino na coerência também dos nossos pensamentos, que quando existem algumas características naturais, quando não há mais fôlego de vida, as pupilas dilatam, o corpo fica mais inchado, a circulação sanguínea para de correr, as regiões mais cutâneas elas ficam azuladas. Existem características próprias para quando um corpo já não possui mais o fôlego de vida. E é tão interessante que quando Jesus ele fala assim, jovem, eu te ordeno, levanta-te, nós podemos relembrar uma expressão popular que quem tem poder manda e quem tem juízo obedece. Ou seja, se o sangue estava parado e não circulava, ele voltou a circular. Se outrora as pupilas estavam dilatadas pela falta talvez de
trânsito de oxigênio neural volta a acontecer. Ou seja, aquele corpo que outrora estava literalmente morto, voltou a viver, voltou a trazer à existência aquilo que não existe. Ou seja, nós temos aqui claramente a aplicação de um mestre, Jesus Cristo, que é especialista em ressuscitar sonhos, ressuscitar esperanças, ressuscitar crises familiares, ressuscitar laços matrimoniais dilacerados, ressuscitar tudo que está morto. Ele consegue colocar a mão, ele consegue liberar uma palavra, ele consegue trazer à existência aquilo que não existe. Nessa manhã, em nome de Jesus, eu venho aqui lhe dizer que o Jeová Rafá, que é o Deus que cura, ele pode todas as coisas. Que o nosso Deus, ele tem poder e ele vai além da medicina. Ele talvez traz confusão na racionalidade humana, porque ele pode todas as coisas. E a Bíblia continua dizendo que ele sentou aquilo que estivera morto e passou a falar. E Jesus pega na mão daquele jovem e entrega para a mãe. Pegou na mão do jovem e entregou para a mãe, ou seja, ele estava dizendo, o seu sonho, o seu projeto, o seu filho, aquilo que você mais orava, aquilo que você mais clamava, eu restituo e entrego na sua mão. Eu restituo e entrego no seu colo. Eu restituo e entrego no seu laço de amor. Eu restituo e entrego nas tuas mãos para que você continue a preservar e a cuidar. Meu irmão, minha irmã, meu Jesus da glória, nós estamos aqui tendo uma injeção bíblica nessa manhã dizendo que Deus pode todas as coisas. Deus pode transformar. Deus pode avivar. Deus pode restituir. Deus pode restaurar. Deus pode transformar o morto, aquilo que está acabado, aquilo que está totalmente dilacerado e destruído, em vida novamente. Ele pode fazer com que a caravana da tristeza não dê mais um passo, que a caravana da desesperança seja o que? Fulminada pela alegria e pela esperança em Cristo Jesus. É tão interessante, meus irmãos, que lendo essa palavra, lendo esse texto, a gente consegue talvez aqui ter algumas aplicações práticas para a nossa vida. Que aplicações práticas na nossa vida? A gente consegue ter algumas informações bíblicas, preciosas, para que nós possamos trazer essa existência, clamarmos a Deus sobre o nosso milagre. E, como se não bastasse, além de vivermos as promessas bíblicas para a nossa vida, Deus permite algumas vezes passarmos por situações em que a nossa fé, ela é lapidada, ela é forjada. Como eu disse inicialmente, ali por volta do dia 12, 13 de abril, eu me lembro claramente que eu e minha esposa, num sábado, nós percebemos que a nossa filhinha, a Sofia, de um mês, e poucos dias, 35 dias, ela começou a ter uma gripe. Uma pequena gripezinha no sábado, no domingo talvez uma evolução da gripe, uma amamentação um pouco mais reduzida. E tempestivamente, na segunda-feira, nós levamos ela para o médico. Nós levamos ela para o pediatra olhou, viu toda a respiração e falou assim, olha, é uma virose, é uma gripe normal, vamos acompanhar, né? Isso na segunda-feira pela manhã. E ao longo da segunda-feira, todo o processo foi evoluindo, né? Na terça-feira, sentimos que talvez a respiração dela estava mais ofegante e resolvemos levá-la na quarta-feira no hospital, só para fazer exames ou procedimentos pontuais para verificar se estava tudo ok. Eu me lembro claramente que ao deixar a minha esposa com a nossa filhinha Sofia, nós não sabíamos o que Deus estava preparando para nós. Nós não sabíamos as situações posteriores. Eu me lembro claramente que eu e a nossa outra filha Isabela estávamos em casa acompanhando pelo celular, né, as notícias que a minha esposa enviava. E os médicos tentaram, quando viram a situação dela, um bebê tão pequeno de 30 e poucos dias, eles colocaram vários instrumentos de apoio respiratório para tentar melhorar a saturação dela. Como todos os procedimentos foram inúteis ou inadequados para que trouxesse a eficácia necessária,
Ali, depois de umas 4 horas da sua entrada no hospital, eles resolveram entubá-la. Um bebê, de 30 e poucos dias. Dali, meus irmãos e minhas irmãs, nós começamos a nos debruçar na palavra do Senhor e dizendo: Deus, socorre-nos. Socorre-nos porque o dia mau chegou nas nossas vidas. O dia mau não tem data certa para chegar. O dia mau não tem data certa para poder executar a situação pretendida. Mas o dia mau acontece para o cristão, para o não cristão, para o temente ou não temente a Deus. E naquele dia, naquela quarta-feira, começou-se ali uma caminhada muito dura, muito dolorosa, aonde nós presenciamos por aproximadamente 18 dias ininterruptos, 15 dias de UTI, 3 dias praticamente de enfermaria, o desafio da instrumentalização médica para tentar o quê? Minimizar os efeitos daquela bronquiolite. E eu me lembro que várias situações marcaram a minha e minha esposa. Várias situações, porque você vê um bebê de 30 e poucos dias ter que retirar sangue, é muito difícil. As lágrimas que o bebê tira por causa daquele incômodo, daquele desconforto, são lágrimas que nos comovem profundamente. O processo de intubação é um processo muito doloroso. Você ver uma criança daquela forma, um bebê daquela forma, machuca muito o coração dos pais. Mas nós não tiramos os olhos de Deus. Nós não tiramos os olhos do nosso Criador. As cenas eram cenas horripilantes, terríveis. Quantas vezes nós clamamos: Deus, intervém! E o silêncio de Deus, o silêncio de Deus e a sua palavra nos alimentavam. É interessante, né, que o silêncio, porque a gente pensava: Deus, fala alguma coisa, intervém de alguma forma. Mas a palavra nos alimentava naquele momento. É tão interessante que muitos desafios com relação a saturação baixa, pressão arterial muito alta, a questão dos batimentos cardíacos também. Eu me lembro que tudo isso, tanto a mim como minha esposa, que estávamos revezando naqueles dias, machucava muito o nosso coração, mas cada dia mais a nossa fé estava fortalecida no nosso Cristo Redentor. Eu me lembro que de todas as cenas, minha esposa teve algumas muito doloridas também, mas em especial, estou aqui comentando uma que eu presenciei. Eu me lembro claramente que um dia, chegando por volta das 11 horas da noite no hospital, eu troquei com a minha esposa, ela voltou para casa, e foi mais ou menos o quê? Por volta de meia-noite e meia, a enfermeira adentra o quarto para fazer as aplicações de medicamentos. Eu me lembro claramente que quando ela saiu, os batimentos cardíacos e a saturação começou a reduzir muito rápido. E eu naquele momento já levantei ali do sofá ali, que eu estava ali do lado, e eu presenciei a minha filha mudando de cor. Aquela cor rosada de bebê, rosado claro, branco, esbranquiçado. O fôlego de vida estava saindo dela. E naquele momento eu clamei a Deus. Aí naquele momento eu abri a porta, os médicos começaram a entrar, os enfermeiros, 2, 3 médicos dentro daquele local, vários enfermeiros, fisioterapeutas. Ela teve uma apneia, ou seja, ela parou de respirar. A médica colocou a mão no seu coraçãozinho para ver se era uma parada respiratória ou uma parada cardiorrespiratória. Mas o coraçãozinho, pela graça de Deus, continua a bater. Naquele momento, eu estou vendo a minha filha ali com aquela respiração. Ela já estava desentubada, estava naquele caminho para poder sair da UTI. E os médicos falaram: nós vamos precisar entubar ela novamente. E eu falei assim: doutor, ela não está respirando? E o doutor estava com aquele aparelho ali, tentando ali pressionar para trazer uma bomba de oxigênio dentro do pulmão dela. E ele disse: se eu parar, ela não respira. E eles me tiraram do quarto, eles me tiraram daquele local porque a cena estava muito forte e tiveram que entubá-la novamente. Nós nunca deixamos de confiar em Deus.
Nós nunca deixamos de confiar que Ele poderia fazer um milagre. Mesmo com tanta dor e mesmo com tantas dificuldades, mas Ele é o Jeová Rafá. Eu perdi a conta de quantas vezes eu e minha esposa ali ajoelhados naquele quarto de hospital, dizendo: Deus, salva a nossa filha. Deus, salva a nossa filha, porque se o Senhor não entrar com providências, Deus, fisicamente ela não vai dar conta. A minha esposa ainda chegava ao cuidado materno de falar o seguinte: filha, conversando com a Sofia, dizendo: filha, você precisa dar algumas reações. Você precisa dar algumas reações porque os médicos esperam. Eles estão esperando algumas reações suas para que eles possam tomar decisões. E nós clamávamos. Eu fechava aquela porta e impunha a mão sobre a vida dela. Abençoava, profetizava sobre a vida dela. Eu clamava: Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O Deus que há 1 mês e pouco lá atrás eu peguei ela nas minhas mãos e consagrei ao Deus de Israel. Só o Senhor para segurar o fôlego de vida nela. Só o Senhor para segurar o fôlego de vida dentro desses pulmões. E eu clamava, e minha esposa clamava. E você sabe o que a gente, aqui é muito importante também dizer, não sabíamos o exército de pessoas que estavam orando pela Sofia. Pessoas da igreja, pessoas aqui da TV, amigos de perto, amigos de fora, amigos do Brasil inteiro e fora do Brasil. Recebíamos mensagens nos nossos celulares, áudios, vídeos dizendo: olha, estamos orando na nossa igreja, olha, estamos orando no nosso círculo de oração, olha, estamos orando para o nosso... Meu Deus, é uma coisa surreal o que Deus estava fazendo. Em meio àquela tempestade, um exército, aquele exército lá de Ezequiel, né? Um exército muito numeroso estava ali orando conosco. Pessoas nos fortalecendo, trazendo palavras de ânimo, palavras bíblicas. A nossa igreja, o nosso pastor, os presbíteros, todos orando. Pessoas mandando mensagens de fora do país, pessoas mandando mensagens do norte, do sul, do leste, oeste. Deus levantou um exército, todos orando pela Sofia. E naquele momento tiveram que entubar ela novamente. E foram ainda dias muito difíceis para nós. Eu cheguei a um momento de... Quando foi tirar sangue, eu me debrucei sobre o corpinho dela e dizendo assim: Deus, traz uma veia aqui, Deus. Porque se o Senhor não trouxer uma veia aqui, eles não vão conseguir tirar sangue, vão ficar incomodando muito ela. Mas era necessário. Mas Deus nunca desamparou as nossas vidas. Deus nunca desamparou as nossas... o nosso clamor, Ele estava assim, ali conosco, nos fortalecendo. Ele estava ali conosco, nos trazendo força naquele momento tão difícil. E pela glória e honra do Senhor Jesus Cristo, ao passado aí de mais uma semana, 10 dias, ela começou a melhorar, ela começou a ter reações. E depois de aproximadamente 17, 18 dias, nós tivemos aí a tão desejada alta hospitalar. Por que eu trouxe essa palavra aqui para os irmãos e eu encerro agora? Eu trouxe essa palavra porque o texto que nós lemos hoje começa com a seguinte expressão: e no dia seguinte. O que isso quer dizer no dia seguinte? Há sempre um novo dia que Deus pode fazer um milagre na minha vida e na sua vida. Todo novo dia, para mim, para minha esposa e para nossa filhinha Isabela, era um novo dia que Deus podia mudar o quadro e a situação da Sofia. Nós criamos no novo dia. O choro, ele pode durar a noite inteira, mas na manhã seguinte a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam. Então toda manhã era um dia de esperança para mim, para minha esposa e para Isabelinha, nossa filha, dizendo: Deus pode levantar a Sofia, Deus pode restaurar a Sofia, Deus pode fazer esse batimento cardíaco ficar em patamares, em
em parâmetros normais, a saturação dela pode ficar numa saturação normal, a pressão dela pode ficar numa pressão normal. Os médicos falavam, olha, ela pode ter uma sequela neurológica por causa dessa infecção respiratória que ela teve, e os exames apontaram no final que não tem absolutamente nada. E no dia seguinte, o que quer dizer e no dia seguinte? No capítulo 7, versículo 11, que há sempre um dia novo, há sempre um raiar de um novo sol, aonde a presença, aonde o consolo, aonde a restauração e sobretudo o milagre que Deus pode fazer, pode acontecer na minha vida e na sua vida. Eu quero louvar ao Deus de Israel que poupou a vida dela. Eu quero tributar louvor ao Deus de Israel, porque Deus poupou a vida da minha filha. Deus poupou a vida da nossa filha, minha e da Gleice. Deus poupou. Não era para ela estar viva hoje, com base em tudo que ela viveu, mas Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, Deus tem uma missão para a vida dela. E nós nos regozijamos e nos alegramos com isso. Você também que está me ouvindo aí agora, eu quero dizer em nome de Jesus que se ainda você não teve os seus dias contados ainda e terminados, é porque o propósito de Deus não acabou com a sua vida. O propósito de Deus não finalizou na sua vida. E se você estiver longe ou perto dos caminhos de Deus, longe ou perto da presença de Deus, hoje é um dia para você chegar na presença de Deus. A nossa vida é como nevoeiro, a Bíblia diz. Podemos estar aqui hoje e amanhã não. Mas a pergunta é, esteja com Cristo, esteja firmado nos propósitos de Deus, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer na minha vida e na sua vida. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque grandes maravilhas o Senhor fez no meio e faz no meio de nós. Obrigado porque esse meu irmão e essa minha irmã, Pai, precisam, Pai, estar, ó Deus, perto do Senhor. Eles precisam estar, ó Deus, na Tua presença, Pai, na Tua presença, Senhor. Porque a Tua presença é onde há, ó Deus, vida, onde há, ó Deus, restauração. E sobretudo, Pai, a salvação em Cristo Jesus. Eu te agradeço e te louvo pela vida e pela restauração da nossa filha Sofia, porque o Senhor tem um chamado, uma missão muito especial na vida dela e o Senhor poupou a vida dela. Que essa aplicação bíblica, Pai, de que o Senhor, da caravana da alegria, da caravana da vida, possa passar na vida de cada um dos meus queridos e das minhas queridas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, e não se esqueçam, a caravana da vida, a caravana da alegria vai chegar na sua casa, em nome de Jesus. Amém.